Glória a Jesus. Bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pés como de costume. Abramos as nossas Bíblias. Livro do Gênesis. Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo de número 14. Gênesis, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo número 11. Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo de número 11. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. E também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um dos que escaparam e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, o irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, este que tomem a sua parte. Amém? Quantos necessitam de oração? Eu e a minha casa também necessitam de oração. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, te glorificar, te engrandecer, te enaltecer, ó Pai, pelo teu grande amor, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Meu Deus, continua falando com a tua igreja, Pai. Põe por terra todo impedimento, todo mal. Abra as portas da palavra, Senhor. Eu quero te pedir as tuas bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Poder se assentar. Meus irmãos, eu li esse texto e até falei domingo que a gente ia falar sobre as estratégias que Abraão, que até no entanto aqui era chamado Abrão, depois Deus mudou o nome e passou a ser chamado Abraão. Então eu vou falar Abraão. Até o momento, eu falei as estratégias como Abraão venceu a guerra. E eu quero tomar essa passagem como ponto de partida para nós trazermos uma aplicação para os nossos dias. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Então, para nós entendermos, irmãos, houve uma guerra se nós olharmos lá no começo do capítulo 14, a Bíblia diz que aconteceu uma guerra entre 4 reis,
que tinha vindo lá da Mesopotâmia, longe, Babilônia, aquela região lá. E há 12 anos atrás, mais ou menos, eles foram 13, 14 anos atrás, eles tinham invadido aquela terra e tinham feito todos aqueles reis ali cativos, ou seja, eles pagavam, tinham que pagar uma porcentagem de tudo que ganhava para o rei, os 4 reis que vieram. E o nome desse rei é um nome difícil de falar, é Kedorlaomer, mais ou menos isso aí, dá para vocês entenderem. Ele era o líder, e quando completou 12 anos, que aqueles reis da Cananeia ali, de Canaã, pagava tributos para eles se revoltaram e não pagaram mais, ficaram 1 ano sem pagar. E de repente, o rei, o líder, veio para destruir todos aqueles reinados que tinham por ali. E eles vieram destruindo tudo que eles encontravam pela frente. Se nós olharmos no capítulo, no versículo 5, não vai dar tempo para a gente ler, eles destruíram até os refaíns, que eram descendentes dos gigantes, reis muito poderosos. E quando eles chegaram em Sodoma, Gomorra e os outros 3 reis que tinham ali, que eram 5 contra 4, eles destruíram tudo e levaram cativo tudo que tinha ali, os bens que tinha, e também levaram homens e mulheres. E entre esses homens e mulheres estava Ló, que era sobrinho de Abraão, que até no entanto aqui era chamado Abrão. E alguém escapa da guerra e vai até Abraão e diz para Abraão: olha, houve uma guerra terrível lá, e pegaram, levaram o cativo, levaram os bens que tinha, destruíram lá a cidade, levaram o cativo, e teu irmão Ló foi juntos. E naquela hora, irmãos, Abraão, a Bíblia diz que ele armou os criados que tinha na casa dele e foi para a guerra. Só que quando a gente olha esta passagem, nós aprendemos alguma coisa. Quem está me entendendo? Nós aprendemos alguma coisa, não, muita coisa, para nós trazermos para os nossos dias. Primeira coisa, a gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão, filho de Arã, um irmão de Abraão que tinha morrido ainda lá em Ur dos Caldeus. E Abraão, quando Deus apareceu para ele, disse para ele: sai do meio da tua terra, do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pega Ló e leva Ló consigo. Até aquela época, Sara, que era chamado Sarai, era estéril, não tinha filho. E nós entendemos que Abraão, ele pega, traz Ló e adota Ló como filho. Ele tem Ló como filho. E quando ele sai, que chega em Canaã, há uma grande seca, e ele desce para o Egito. Lá no Egito, vocês sabem o que aconteceu. Ele mentiu que Sara não era esposa dele. O rei descobriu, mandou Abraão embora e deu muitos bens para Abraão. Quando Abraão subiu do Egito de volta para Canaã, ele subiu de lá muito rico mesmo. Só para a gente ter uma ideia, ele tinha servo 318 homens para batalhar, fora os outros mais novos, mais velhos, mulheres, crianças. Era um homem muito rico, enriqueceu-se muito. E Ló, que estava de carona com Abraão, porque o projeto de Deus era com Ló, ficou muito rico. Tem muita gente que é abençoado através de outra pessoa. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem concorda comigo? Dê um sinal para o céu. Às vezes, irmãos, tem pessoas, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Tem um vizinho teu que ele é abençoado porque você ora por ele. Às vezes tem um vizinho teu que ele é abençoado porque você ora por ele.
Um patrão seu que é abençoado porque você trabalha para ele. Um funcionário seu que é abençoado porque trabalha para você. E porque nós servimos ao Senhor, a bênção vem. E Ló ficou muito rico. Quando de repente, vocês vão já entender onde eu quero chegar. Quando de repente os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. E Abraão chega lá e diz para ele: nós somos irmãos, nós não podemos brigar. A terra está aí à sua vista. Escolhe para onde você quer ir. Nós não vamos brigar. Só que quando a gente pega todo o texto, vê o contexto, a última coisa que Abraão queria era que Ló o abandonasse. E quando Abraão diz para ele: olha, você pode ficar à vontade, se quiser ir embora, pode ficar à vontade. O que é que Ló faz? Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que era como o jardim de Deus, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Quando Ló olha para lá, sabe o que ele faz? Põe para mim, eu preciso de alguém nesse computador, chama os jovens estão mexendo lá embaixo com... Quezinho? Isso, Quezinho. Você também é jovem, Quezinho, uns 35 anos, mas é jovem. Fica ali, coloca ali para nós. Daí dá para colocar ou não? Coloca para nós aí. Gênesis capítulo 13, versículo número 11. Vocês vão já entender a linha de raciocínio. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartou-se um do outro. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Ló disse: Abraão, você mandou eu escolher entre a minha riqueza, tudo que eu ganhei, e o meu parentesco com você, a nossa amizade, todo o valor que você me deu. Eu prefiro escolher a riqueza. A Bíblia é bem clara. Então escolheu Ló para si as campinas do Jordão, e partiu Ló do oriente, e apartaram-se um do outro. Abraão ficou tão triste, irmãos, tão triste, que no capítulo 14, no versículo de número 14, põe para mim o versículo número 14, que é assim. Ele ficou tão triste, que no versículo de número 14 diz assim: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, 13 e 14, desculpa, capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. O versículo número 15. Porque toda esta terra que vê, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Abraão, ele ficou tão triste, que Deus veio consolar Abraão. Abraão ficou tão triste, vamos falar numa linguagem nossa hoje, ficou com o coração arrebentado, triste, decepcionado. E de repente Deus vem e fala com Abraão de novo: Abraão, olha para tudo isso, fica tranquilo, não importa com Ló, a promessa, que eu tenho é com você, fica tranquilo. Ló pode ter te abandonado, mas eu estou contigo. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu estarei contigo. E o que eu te prometi, eu vou comprar, eu vou cumprir. Não entendi, pastor. Presta atenção bem nisso aqui. Quando Abraão, primeira estratégia para ganhar uma guerra, não guardar mágoa de ninguém. Primeira estratégia para vencer uma batalha: não guardar mágoa de ninguém. Crente que tem mágoa no coração, ele não tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita onde tem mágoa.
Se você está aqui dizendo, eu não consigo olhar para cá ninguém, eu odeio ele, eu peço para você nessa noite, levante as tuas mãos aceitando Jesus, porque você precisa ter um encontro com Cristo. Crente salvo não tem mágoa, aleluia, com seu irmão. Sabe por quê? Quando ele olha para o seu irmão, ele não olha para o seu irmão, ele olha para alguém resgatado, remido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abraão, irmãos, era para ter falado, sabe o quê? Deixa ele se virar. Problema dele. Não foi ele que escolheu ir. Problema dele. Deixa ele se virar. Mas Abraão era crente de verdade. Abraão era crente salvo. Abraão era tabernáculo do Espírito Santo. Crente salvo, tabernáculo do Espírito Santo. Ele não guarda rancor no seu coração. Sabe por quê? Ele é cheio do Espírito de Deus. E o seu objetivo é adorar Jesus de Nazaré. Você pode adorar Ele, dê um sinal para o céu e glorifique o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira estratégia para se vencer uma batalha, uma guerra, não pode ter mágoa no coração. Você pode orar o tanto que você quiser, pode jejuar o tanto que você quiser, pode ler Bíblia o tanto que você quiser, pode fazer o que quiser, se não perdoar, é o que Jesus falou, se não vos perdoardes a quem vos ofendeu, o Pai do céu também não perdoa. Eu estou falando Bíblia? Estou falando Bíblia? Sim ou não? Está escrito, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros, assim como eu tenho vos amado. Quem não ama o seu irmão, precisa se converter. Essa é a verdade. E Abraão, irmãos, primeira estratégia, eu amo meu irmão, pisou na bola comigo, se aproveitou de mim, na hora que ele precisava de mim, estava do meu lado, foi abençoado por mim, fui eu que abençoei ele, Deus abençoou ele através de mim. Se ele era nada mais nada menos do que um órfão, eu trouxe para mim. Quando Deus me chamou, pediu para mim sair do meio da minha parentela. Ele é meu parente. Eu trouxe ele comigo, ficou do meu lado. Eu abençoei. Na hora que eu mais precisei, ele me deu um coice. Só que tem uma coisa, eu sou salvo. Eu sirvo o Deus do céu. O Deus do céu tem que ser glorificado na minha vida. Irmãos, rancor, ódio, não precisa ser do seu irmão não, pode ser do ímpio, você não pode ter. Quem está me entendendo? Dê um sinal para o céu. Primeira estratégia, você quer ver uma coisa? Coloca para mim aí, por favor, Provérbios, capítulo 18, versículo 19, coloca para mim aí. O irmão ofendido é mais difícil do que conquistar, do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos no palácio. Isso aqui é para quem foi ofendido. É difícil de se conquistar. Viu? Agora diga para o seu irmão, mas nós é crente. Diga para ele, mas nós é crente. Diga para ele, nós é crente, nós vamos morar no céu. Aleluia, nós é crente, bendito seja o nome do Senhor.
Nós é crente, nós vamos morar no céu. Lá não tem um repartimento para quem você não gosta. Lá não tem um repartimento para preto, para branco, para rico, para pobre. Não. Lá tem o céu de glória. E tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo para ser adorado por toda a eternidade. Rapidinho, você não vai dar tempo. Coloca para mim aí Hebreus capítulo 12, versículo 15. O irmão, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tem cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura vos o quê? E por ela muitos se... Não, irmão, me ajuda aí. E por ela muitos o quê? Você já viu? Nós estamos no culto de ensino, entre família. Você já viu aquele irmão? Que ele está tão ofendido, que onde ele passa, ele fala tão mal de quem ele ofendeu, que ele começa a fazer com que todo mundo seja inimigo daquele outro. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Já imaginou Abraão falando para os 318? Eu não vou naquela batalha, Ló era ninguém. Quem levantou Ló fui eu. Agora Ló virou as costas para mim. Já imaginou? Às vezes a pessoa senta aqui do lado de alguém, está até espiritual, dando glória a Deus, tal, aí vai no ouvido. Sabe o fulano? Fez isso comigo. Fez isso comigo. Sério. Fez mais isso, mais aquilo. E ele vai passando toda a amargura do seu coração para quem está do seu lado. Aí a Bíblia diz assim, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quem está me entendendo, irmãos? Primeira estratégia de guerra: não pode ter raiz de amargura. Aonde tem raiz de amargura, Deus não está. Quem está me entendendo, dê um sinal para o céu e glorifique o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe isso. E muita gente contamina os outros. Sabia disso ou não? Ele se contamina e contamina os outros. Você vê um crente imitar o outro que ora, é muito difícil. Eu vou imitar alguém porque alguém ora muito, é muito difícil. Sim ou não? Mas se ele estiver perto de alguém e ver duas vezes alguém falando mal do outro, viu? Ele sai dali falando mal do outro. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Por isso que há um provérbio popular que diz assim: me diga com quem tu andas e o quê? E eu direi quem tu és. Sabe o que é que eu me alegro? Volto a dizer, nós aqui tudo é crente. Amém? Sentado de um lado, um do outro aí para glorificar o Senhor. Nós só temos, sabe o quê? Aleluia! A graça de Deus, a presença de Deus. Amém? A graça de Deus, a presença de Deus. Aleluia! Numa linguagem pentecostal, estamos acesos, e quem ficar perto de nós vai pegar fogo também. É esse o sentido. Estamos acesos, e quem ficar perto de nós vai pegar fogo também. Esse é o sentido da palavra. Primeira coisa que Abraão fez para ir para a batalha: não deixou entrar nenhuma raiz de amargura. Eu dirigi uma congregação na cidade de Anápolis. E duas irmãs brigaram. E eu fui lá, na casa da irmã, a irmã mais espiritual. Disse assim para ela: vamos lá conversar com a irmã fulana, e você pede perdão para ela.
Eu sei que a causadora foi ela, mas ela é que está ferida. Vamos lá. E nós fomos, conversamos, e depois a irmã chamou essa irmã que eu levei, chamou ela em cima do púlpito, falou assim: olha, eu quero te pedir perdão aqui em cima do púlpito, mas eu vou te falar uma: não cruza na minha frente, senão eu te arrebento. Ainda bem que aqui em Tubiara nunca teve, não tem, nunca teve, nunca vai ter. Você pode dar glória ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor? Ainda bem, Tubiara não tem, nunca teve e nunca vai ter. Aqui só tem crente que dá glória, exalta, glorifica, engrandece o nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas vamos para a segunda. Põe o versículo 14, do capítulo 14 para mim, Kezinho. Vamos para a segunda estratégia. Lembre-se disso. Viu? Se você puder, me ajude. Às vezes pode ter alguém precisando ouvir. Se você puder, diga para o seu irmão que está do seu lado: nós temos duas escolhas. Diga para ele: nós temos duas escolhas. Ou ficamos com rancor, ou ficamos com o Espírito Santo. Isso é bíblico. Ou rancor, ou o Espírito Santo. Ou eu me reconcilio, ou Deus não está comigo. Aleluia! Deus sem mim continua tudo. Eu sem Deus não sou nada. Presa fácil. Então por isso eu faço como diz o hino do Tales: eu prefiro escolher Deus na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dar glória ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor? Vem a segunda armadura, diz assim: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascido em casa, 318, e os perseguiu até Dan. Irmãos, a nossa segunda estratégia: está armado. Viu? Mas não é com faca e nem arma de fogo, não. Mas está armado com as armaduras espirituais. Amém? É estar armado com as armaduras espirituais. E Paulo mostra para nós essas armaduras. Viu? Abraão não saiu de qualquer jeito, não. Ele foi lá, escolheu entre os 318, entre os homens lá dele que trabalhava para ele, era servo dele, escolheu 318 e fez o quê? Armou. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja, desde o dia que nasceu, ela vive uma batalha. Quem sabia disso? Todos nós. Nós vivemos em batalha. Só que não é no mundo material, é no mundo espiritual. E é por isso que nós temos que estar com as armas espirituais. As armas de Abraão naquela época lá para a guerra era arma material, era bélico mesmo. Tudo que o poder bélico oferecia naquela época. Mas nós não. As nossas armas hoje são espirituais. Amém? E Paulo, ele nos mostra. Eu vou ler aqui, para não tomar muito tempo, Efésios capítulo 10, 6, a partir do versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade, vestido da couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha as armaduras: cingir os lombos com a verdade, vestir da couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho, usar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo tempo, e oração e súplica. E Paulo ainda diz, por nós, Paulo ainda diz, por mim e por todos. Essas são, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Guerra que a igreja enfrenta, nós enfrentamos, que nós somos a igreja, não se vence com míssil, viu? Intercontinental, como estão fazendo aí agora. Dizem aí que as bombas que tem produzida dá para explodir a terra 6 vezes, se não me falha a memória. Não é isso. Paulo está dizendo, olha, nós temos que andar com a verdade, nós temos que andar com justiça. Isso tudo é arma. Nós temos que andar com justiça. Nós temos que ter o capacete da salvação. Nós temos que ter consciência que somos salvos. Nós temos que ter o escudo da fé. Aleluia! Se eu não tenho fé, minha fé é pouca. Como diz Tiago, vamos pedir a Deus. Eu tenho que estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho que estar alicerçado no Evangelho de Cristo. Eu tenho que orar em todo tempo. E a Bíblia diz em súplica. Você sabe o que é orar em súplica? É orar chorando e dizendo, me socorre, Senhor. Me reveste, Senhor. Me cobre com teu sangue. Me ajuda na minha fraqueza. Não me deixa perecer. Me ajuda, Senhor. Me dá dons espirituais. Me enche do teu Espírito Santo. É suplicando. Eu preciso. Eu não vejo sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Nós estamos em uma peleja, e se não estivermos armados, corre o risco de perecer. O que acontece quando alguém desarmado enfrenta outro armado? Qual é a possibilidade do que está desarmado ganhar do armado? Só no sobrenatural. Só se for Deus. Sabe o que Abraão fez? Armou o povo, escolheu os 318 e armou o povo. Armou. Diga para o seu irmão, precisamos orar mais. Diga para mim, pastor Marco, pastor Jéssica, eu preciso orar mais. Fala para mim, eu preciso orar mais. Diga para os obreiros aí, a gente precisa orar mais. Diga, a gente precisa orar mais. Precisa orar mais. Precisamos dedicar o tempo da nossa vida para orar mais. Não orar só por nós. Orar pela obra de Deus. Orar pela nação. Orar pelos governantes. Orar pelos trabalhos na igreja. Orar por nossa família. Orar por nossos irmãos. Orar para aqueles que estão fraquejando na fé. Orar por aqueles que estão na peleja. É isso que Paulo diz. A gente precisa se armar com oração e súplica. Aleluia. Abraão partiu armado.
Amém? Amém? Vamos continuar. Põe o versículo 15 para mim. Diz assim: e dividiu contra eles de noite, e eles seus criados, e os feriu, e os perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco. Olha, e dividiu-se contra eles o quê? E dividiu-se contra eles o quê? E dividiu-se contra eles de noite. Estratégia. Para vencer uma peleja, tem que ter estratégia. Quem é líder de departamento aqui? Quem é líder de departamento? Levanta as mãos. Líder de departamento. Se não tiver estratégia, o departamento fica parado. Quem é pastor dirigente aqui? Levanta as mãos. Se não tiver estratégia, a igreja não prospera. Quem é pregador aqui, cantor, tem outro ministério? Levanta as mãos. Se não tiver estratégia, não prospera. Quem tem negócio próprio aqui, trabalha por conta, levanta as mãos, levanta as mãos. Se não tiver estratégia, não prospera. Quem é funcionário aqui, levanta as mãos, levanta as mãos. Se não tiver estratégia, não cresce lá dentro. Bendito seja o nome do Senhor. Uma estratégia dada por Deus. Irmãos, todas as guerras foram vencidas através de estratégia. Todos que estavam dentro de uma empresa e cresceram, foi algo que Deus deu para ele. Ele montou-se uma estratégia, aleluia, e Deus abençoou. Sem estratégia não se vence guerra. Sem estratégia não tem crescimento de igreja. Sem estratégia não tem ministério que cresça. Sem estratégia não tem salvação de almas. Sem estratégia não tem o mover do Espírito de Deus no meio da sua igreja. Primeira coisa, Abraão dividiu as tarefas. Presta atenção nisso aqui. Tem líder que não divide as tarefas. Sabia disso? Teve um irmão que dirigia uma igreja em Anápolis. E o pessoal foi lá falar para o pastor presidente. O pastor Efraim, na época, era o pastor Cleosmar, o pastor presidente. Tinha uns 10 irmãos na igreja, em um bairro chamado lá, Residencial América. E os irmãos falaram: pastor, o pastor que o senhor colocou lá, ele ora, canta os hinos da harpa, faz a leitura oficial, viu? Faz a leitura oficial, conta testemunho. Quando dá uma oportunidade, é para a esposa, ou para a filha, ou para o filho. Depois volta para ele, prega, viu? Ora por as ofertas, tira as ofertas, conta as ofertas, viu? Prega, ora pelo pessoal, vai embora, e se bobear ainda fecha a igreja. Individualismo não funciona no meio da igreja do Senhor. Nós somos um corpo, preste bem atenção, nós somos um corpo. A mão não faz nada sem o cérebro, não faz nada sem o braço e o antebraço, não faz nada sem o corpo.
não faz nada sem a coluna cervical, não faz nada sem os neurônios, não faz nada sem o casco da cabeça, o cérebro sem o casco da cabeça. Sabe o que acontece? Ele perece, aleluia, a mão só sem o dedo não faz nada. Não entendi, pastor. A obra de Deus, ela se completa. Eu faço o que cabe a mim e você faz o que cabe a você. Sabe o que é isso? É estratégia. Deus está precisando de homens e mulheres que dobrem os seus joelhos, chore e diga para Ele: me dá uma estratégia, Senhor, para o teu nome ser glorificado na minha vida. Abraão dividiu e escolheu os 318, homem preparado. Sabe por quê? Está na frente de trabalho, pensando no que eu vou te dizer. Não é quem é bonito, não é quem é feio, não é quem é pobre demais, não é quem é rico, não é quem gosta de mim, não é quem me odeia, viu? Não é quem me abajule, não. Está na frente do trabalho é quem Deus escolheu. Quem está me entendendo, dê um sinal para o céu. É quem Deus escolheu. Está na frente de um departamento, é quem Deus escolheu. Sair como pregador itinerante, é quem Deus escolheu. Como cantor, é quem Deus escolheu. Como pastor presidente, é quem Deus escolheu. Como pastor auxiliar, é quem Deus escolheu. Como pastor dirigente, é quem Deus escolheu. Como líder regendo o ciclo de oração, é quem Deus escolheu. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus estiver na frente da batalha, Ele vai nos dar a estratégia certa. Não é quem eu quero, é quem Deus quer. Outra coisa, sabe o que Abraão fez? Diz assim: dividiu-se contra ele de, repita comigo, de, mais uma vez, de, sabe o que foi isso aqui de noite? O escritor Flávio Josefo diz que Abraão deixou todos aqueles soldados, passou a noite inteira bebendo e comemorando a vitória. Quando eles estavam todos bêbados, aí Abraão disse: agora pode ir que nós vencemos a guerra. Sabe o que é isso? Estratégia que Deus deu. Presta atenção no que eu vou te dizer. Crente não age precipitadamente. Quem está me entendendo, dê um sinal para o céu. Crente não age precipitadamente. Crente, ele tem um dono. O nome desse dono é Jesus de Nazaré. Crente tem um Deus, tem um Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém que cuida de nós. Tem alguém que nos dá instruções. Tem alguém que nos diz: haja agora, porque agora vai dar certo. Estende as tuas mãos, porque agora vai dar certo. Crente não age precipitadamente. Você pode ter a maior, pode ser do seu coração, seu maior prazer. A minha intenção é essa. Se for precipitadamente, Deus não está no negócio. Qual era a vontade? Qual era a vontade de Davi? Trazer a arca para Jerusalém. Era para se amostrar ou era para adorar a Deus? Adorar a Deus. Só que ele agiu precipitadamente. Não agiu como estava na lei. Sabe o que foi que aconteceu? Um ato frustrado e alguém que foi fulminado por Deus. Agir
precipitadamente. Se você puder, me ajude. Diga para seu irmão, pode ser na maior boa vontade. Diga para ele, pode ser na maior boa vontade. Se Deus não estiver no negócio, for precipitadamente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem está me entendendo, dê um sinal assim para o céu. Se Deus não estiver no negócio, não vai dar certo. Não haja precipitadamente. Por melhor que seja a sua intenção, não haja precipitadamente. E Abraão foi lá, 318 homens. A Bíblia não enumera o tamanho do exército, mas o exército deles era grande. Os reinados naquele tempo era cidade. Não tinha nascido esse império ainda. Era cidade. Mas eles tinham devastado todos que eles encontraram por à frente. Agora Abraão orou e Deus deu a estratégia. 318 homens criados, era criado, servo de Abraão, venceram 4 exércitos. Sabe por quê? Sabe por quê? Agiu dentro da vontade de Deus. Amém? Vamos para a última parte, senão não vai dar tempo. Coloca para mim aí. Quarta estratégia. Fidelidade a Deus. Antes e depois de ter sido abençoado. Fidelidade a Deus. Antes e depois de ter sido abençoado. Coloca para mim o versículo número 18. O versículo 18 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Continua. E abençoou e diz: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Continua. Bendito seja o Deus Altíssimo, quem entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de... Repita comigo, volta lá. Bendito seja o Deus Altíssimo. Repita comigo. Quem entregou os teus inimigos nas tuas... Segura aí. Nunca se convença que foi por você, que foi por tua causa. Qualquer um de nós que vencemos uma batalha, é isso aqui, ó. Deus entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Todas as vitórias que nós recebemos. Eu pelejo, eu batalho, eu faço a minha parte, às vezes sai até ferido, às vezes sai intacto, mas nunca esqueça, a vitória só chega se Deus entrega ela nas nossas mãos. Diga para seu irmão, só chega se Deus entrega ela nas tuas mãos, Se Deus não entregar, ela não vai chegar. Aleluia, pastor, eu sou muito inteligente, olha, eu fiz isso, obrigado Leonardo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz mais aquilo, eu plantei, eu colhi, eu fiz isso, eu fiz mais aquilo, amém, concordo com você. Para começar, se Deus tirar o oxigênio, não sobra ninguém. Eu estava vendo hoje falando, se o sol não iluminar mais a terra, não tiver mais raios solares, com 5 dias, já morre praticamente tudo. Poucos dias, não tem mais alimento, chega uma posição que a temperatura mínima na terra é 123 graus negativo. Isso só se Deus não deixar nascer o sol. Diga para seu irmão, deu para entender? Diga para ele, deu para entender? Aleluia, deu para entender? Diga assim para ele, se você tem, diga para ele, se você tem, foi Deus que te deu. Se você sabe, foi Ele que te deu. Se tu tens se saído bem, é Ele que está na frente do caminho. Se você venceu, é porque Ele é o capitão de guerra.
cheia. Quem está sentindo a presença dele, levante as tuas mãos para o céu e adore a Jesus de Nazaré. O sacerdote era Melquisedeque. Chegou e disse: Abraão, vem aqui, Abraão. Vem aqui, Abraão. Vem aqui, Abraão. Bendito seja o Deus de Abraão, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo. Vem aqui, Abraão. Olha para mim, Abraão. Foi ele que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. A espada estava nas tuas mãos. A estratégia foi ele que te deu. Agora a vitória por completo foi ele que entregou nas tuas mãos. Sem ele você não vence. É como se ele estivesse dizendo: entendeu, Abraão? Foi Deus. Aí entra agora uma peleja muito grande para muitos crentes. Abraão foi lá e o quê? Não, de tudo. Tudo. Não foi só do que ele achava, não. Não foi só quando ele ia com a cara do pastor, com a cara do tesoureiro. Ele não transformou o dízimo em cesta básica, não. Não quis governar o dízimo. Foi assim? Foi assim? Diga para o senhor: não fica bravo não, irmão, está na Bíblia. Diga para ele: fica bravo não, está na Bíblia. Está na Bíblia, fica bravo não. Aleluia, está na Bíblia. Quer ser abençoado? Seja fiel a Deus. Devolva o que Ele, a parte que Ele pede de você. Devolva. Está bem. É por causa da bênção dEle sobre a tua vida. Pastor, mas não sobra. Se sobrar, vou te dar um conselho: não traz para cá, porque você não tem recompensa nenhuma com isso. Para Deus é o principal. Quando sobrar, quando sobrar, você pode continuar para você. É um direito seu. Se quiser trazer, pode trazer. O que eu estou pregando aqui não é dinheiro. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Eu estou pregando aqui fidelidade a Deus. Aleluia, não é quantidade, não é isso. Eu estou pregando fidelidade a Deus. Melquisedeque disse: Deus foi quem te deu vitória. E Abraão foi lá e disse: está aqui o 10% de tudo, porque essa é a regra. Você pode adorar a Deus, dê um sinal para o céu e glorifique o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não dá mais tempo, mas lembre-se disso. Não entre em uma guerra, viu? Sem estar preparado. Eu vou te dar uma notícia: você não entrou. Desde o dia que você levantou a mão para Cristo, você nós estamos em uma peleja até aquele grande dia. Mas tem uma boa notícia: o Senhor disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Quem pode glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor? Vamos colocar de pés. Vamos orar pelos ofertantes e dizimistas. Aleluia. Leonardo, canta um hino aí. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa os teus filhos que irão contribuir com a tua obra, Pai. Abençoa de forma toda especial. Repreende o devorador, Senhor. Abra a janela do céu, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Em nome de Jesus.